Olá pessoal, estamos aqui no Ecoa Park, trouxemos o CEP para conhecer um pouco aqui, ter um tempo de recreatividade com os alunos e nós estaremos gravando aí para vocês, acompanhem com a gente. Essa trilha ela tem 100 metros, a ideia é a gente despressurizar, né, um pouquinho da cidade, das nossas atividades diárias, né? Então você encontra intervenções na floresta que remetem, né, aos sentidos, né? Então observar em torno, escutar um pouquinho, né, silenciar para poder escutar o que está acontecendo em torno dentro da floresta, sentir os olfatos, né? Então essa é a ideia dessa trilha, corredor de sentidos. Então a gente vai fazer a trilha do Piabiru. Ela é uma trilha de 1,2 km dentro do parque. Ela conta a história dos indígenas que foram do Brasil ao Peru, ligando um oceano ao outro. Então passando por Paraná, Santa Catarina, São Paulo e chegando até o Peru, né? Então a gente vai fazer ela agora, contando um pouquinho e visualizando através de painéis translúcidos. É uma trilha bem bacana, bem legal. Vocês vão gostar. Vamos lá. São Paulo, Paraná, tem ramificações que vieram de Santa Catarina também. Então é um caminho que ele foi construído, são 4.000 quilômetros de percurso construído na base da caminhada mesmo. Então eles caminharam até chegar no outro lado, em busca de uma terra sem males, digamos assim, né? Então, na época, foram índios Xetá, Guarani e Caigangue, junto com portugueses, espanhóis. Então teve uma mistura, mas a expedição foi bem legal. Vamos conhecer um pouquinho agora. Vamos lá. Então aqui a gente tem um pouquinho do significado da palavra Piabiru, né? Os indígenas significa pé, caminho, e abiru, gramado amassado. Então faz também referência a uma planta, né? A puxa-tripa. E tem outras denominações também, né? Caminho forrado, caminho que leva ao céu, caminho pisado, né? Então a gente consegue ver que eles pensavam sempre em busca de algo melhor, algo, né, que trouxesse mais próximo do divino, digamos assim, né? Então, pessoal, aqui a gente tem um pouquinho mostrando nos painéis que a gente tem no nosso entorno um pouco sobre a relação intercultural, né? Então nessa caminhada eles tiveram muitas trocas, né? Então de informação, de alimento, de sementes, né? De cultura mesmo, instrumentos musicais, da parte alimentícia também, principalmente, né? Então a erva mate, a mandioca, são todos alimentos aí que foram provenientes dessa troca cultural no caminho do Piabiru. Então muitos e muitos anos atrás já existia esse intercâmbio aí, e é super importante até hoje para os indígenas, né? Eles trocam hoje cultura, fortalecem cada vez mais através da troca cultural entre eles, né? Então aqui a gente tem um pouco da representação, né, do início dessa expedição, né? Aleixo Garcia foi um português que iniciou tudo isso, atravessando, mostrando para eles os caminhos, né, para poder chegar lá, né? Conhecimento indígena, porém teve também o auxílio de outros povos, né? Os portugueses, os espanhóis, e aqui mostra um pouco do Aleixo Garcia conversando essa representação. Então a gente sabe que a caravana iniciou em 1522, né? Com aproximadamente 400 indígenas, e no final dela, então, contabilizou 2.000 indígenas, né? Então, se a gente for pensar, eles foram realmente mostrando essa possibilidade de encontrar um caminho do sol, né? O caminho dos céus ali, e mostrando que era importante essa inter-relação também cultural, né? Então, em 1522, se a gente for pensar o Brasil, aí dando início em 1500, né? Então, 22 anos depois já tinha gente pensando em atravessar os caminhos de floresta. Então
o caminho do Piabiru ele era marcado por várias formas geométricas, né? E formatos nas trilhas, nos caminhos e nas pedras, né? Do Piabiru, o principal caminho ele era formado por pegadas de pés nas rochas. Então eles colocavam o pé, faziam a demarcação ali e isso indicava que você estava andando pelo caminho do Piabiru. Então por isso é muito difícil hoje a gente encontrar esse caminho por conta das marcações, né? Elas eram de fácil também, digamos, absorção dentro da floresta, né? Um musgo, uma planta pode estar por cima de uma pedra e não vai perceber. Sabe que o caminho do Piabiru também passou pela Serra do Quiriri e o Monte Crista, né? Então ali tinha um pajé super poderoso, né? Iluminado, onde eles faziam essas expedições, passavam por esses montes para conversar, né? Pegar ali a sua reza, né? E lá ele tinha feito uma casa, né? Um opi, onde era muito procurado nesse caminho, né? Então, tanto no Monte Crista quanto na Serra do Quiriri, são caminhos que para eles, na época, levava muito mais perto do céu, né? Então, era um dos interesses deles no caminho todo aí, né? Nessa caminhada, então, eles foram sentido oeste, né? Então, Alto do Piquiri, Rio Paraná, passaram perto de Guaíra também, até chegar na fronteira com o Paraguai. Chegando ali, eles encontraram uma quantidade de cerros, né? Isso fez com que eles pudessem ter uma visão mais ampla do Pantanal paraguaio, né? Atravessando ele com mais facilidade, chegando até Cochabamba hoje, e depois Potosí e Serra da Prata. Quando então o Aleixo Garcia e os indígenas chegaram, né, ao sudoeste do Império, né, no Equador, o Huanay Capac descobriu que estava tendo essa invasão e mandou bastante gente do seu império para proteger as suas fronteiras, né? Isso trouxe então uma carnificina, a palavra é essa, foi uma chacina em cima dos indígenas, porque imagina só, o Aleixo Garcia estava um único homem branco junto com vários indígenas, então as armas que eles tinham eram armas indígenas. E o Império Equatoriano, então ele já tinha armas de fogo, então isso foi uma guerra desleal, né, em busca do ouro, né? Aqui a gente mostra um pouquinho de como foi o ataque e a fuga, né, do ouro, né, da coleta desse metal. Quando ele foi avançando, conforme ele foi avançando com a caravana, as outras cidades que estavam próximas foram se armando e se defendendo, né? Então toda vez que ele chegava em uma região, ele já tinha um ataque de defesa. Quando ele chegou em Potosí, que é um dos maiores locais onde tem o metal, né, a concentração da prata no mundo, eles tiveram já prontidão, já ter que fugir, então eles não conseguiram coletar nenhum metal ali, né? Então isso fez com que fosse tirando a força da caravana, né? Então aqui a gente mostra um pouquinho de como foi a emboscada, né? Aleixo Garcia e muitos dos indígenas foram mortos na cidade de São Pedro de Huacamandu, local onde conhecido hoje como Garcia Cueca. Em Guarani significa local onde cambaleou Garcia, né? Existe até uma praça lá hoje em homenagem a ele e essa expedição, né? É um dos pontos bem conhecidos aí de passagem de todo mundo que conhece e gosta dessa história. Então, muitos estudiosos acreditam que Piabiru é um caminho considerado um caminho sagrado, né? Então, porque através dele os guaranis tentaram chegar à Terra Sem Mal, onde ficaria no Atlântico, né? Nesse lugar, eles iam encontrar um lugar seguro, né? Aqui a gente então tem várias instalações artísticas nesse percurso, né? Onde faz aí o visitante ter um olhar diferente para a natureza, né? Observando um pouco mais, trazendo aí realmente uma intervenção um pouco humana, que são as artes, né? Mas todas elas com a natureza envolvida, trazendo aí um olhar mais apreciativo para a natureza, né? Muitas pessoas às vezes não têm esse olhar e acabam descobrindo a natureza a partir de obras de arte. Isso a gente consegue trazer na Alameda das Artes.
aqui em uma das obras aqui da Alameda das Artes. Você pode falar um pouco sobre o conceito dessa? Sim, aqui a gente tem a obra Prato do Dia, né? A ideia remete um pouco também a observar o que a gente tem se alimentado, as formas alimentares que a gente tem procurado, né? Dentro do parque a gente tem esse propósito de trazer uma alimentação mais da terra para a mesa, né? Trazendo aí alimentos sem veneno, de agricultura familiar, agrofloresta, alimentos agroecológicos, né? E aí essa obra aqui ela linka bastante com o Espaço Tecoa, que faz, né, esse trabalho aí de produção de alimentos dentro do parque. Entendi. Estamos aqui com o Lúcio, que é um dos coordenadores aqui do Tecoa. E é legal falar que o Lúcio foi aluno lá do Brasília Machado, né? Sim. Se formou em técnico em meio ambiente lá em 2019, isso, né? Você pode falar um pouco sobre o que é o Tecoa, qual que é o objetivo dele? Muito legal. Tecoa, né, o significado de Tecoa em Tupi-Guarani significa comunidade, vilarejo, lugar onde se habita. E aqui nesse espaço a gente tenta mostrar um pouquinho desse local onde habitamos de uma forma mais consciente. Né? Aqui a gente tem vários espaços de integração, né, para os visitantes, para eles terem esse contato, né, mais de perto, né, com alguns processos, né, que a gente trabalha aqui, como agrofloresta, sistema de compostagem, né, o meliponário, né, um sistema de tratamento de efluentes, né, de uma forma ecológica, né, a gente trata, né, o esgoto de todo um banheiro ali através, né, de minhocas e de plantas, né, então a gente demonstra, né, que é possível, né, a gente viver de uma forma mais harmônica, né, com a floresta, né, com os rios, né, que a gente tem aqui do lado, né, e aprender a valorizar, né, sim. Né, e também a gente traz algumas técnicas, né, de bioconstrução de baixo impacto, né, com o meio ambiente, né, e mostrar que a gente pode construir a nossa casa com recursos que a gente pode encontrar no ladinho do nosso terreno, né, é muito interessante, né. Então eu comecei aqui no parque, né, como estagiário, né, lá em 2019, né, eu comecei trabalhando, né, na equipe ambiental. Eu trabalhei na área, né, de monitoramento e controle de processos erosivos dentro da trilha, né, mitigando nesses processos e aprendendo a identificar, né, e aí fui evoluindo, né, daí cheguei aqui no Tecoa, né, que é uma área mais voltada para a educação ambiental, né, a gente demonstrar, né, todas essas possibilidades, né, de uma forma mais simplificada, né, para os visitantes. Né. Entendi, muito obrigada. E essa foi nossa visita ao Ecoa Park. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aí e até a próxima.